O pátio estava originalmente delimitado por altos muros com intrincados baixos relevos. Formava nichos com uma forma que simboliza uma porta e que, posteriormente, apareceria nos muros de todas as tumbas egípcias. Cada porta continha um friso horizontal decorado por uma cobra. A serpente sagrada simbolizava a dualidade, devido à sua língua bifurcada e aos seus órgãos sexuais duplicados. A serpente simbolizava também a determinação para alterar a existência, para começar uma viagem evolutiva independente e tomar as suas próprias decisões. Era a fonte da origem do movimento. Neste pátio realizaram-se muitas cerimônias, a maioria com discípulos da escola. Ao menos uma vez por ano, o faraó vinha a este local para ser coroado novamente pelo sumo sacerdote da escola Olho de Horus, com uma coroa branca e vermelha que simbolizava o seu poder sobre todo o Egito. Quando o reinado do faraó completava 30 anos, realizavam uma cerimônia de renovação, chamada El-Heb-Sed. Nesta cerimônia, o faraó, adornado somente com as insígnias de seu poder, corria ao redor do pátio das serpentes, simbolizando seu rejuvenescimento e demonstrando sua força para governar o plano físico. O muro na parte sul do pátio formava a fachada da chamada Tumba Sul, uma capela falsa, feita de pedra maciça, cuja verdadeira função era dissimular um dos acessos ao complexo subterrâneo. A capela tem um pequeno espaço em seu interior, onde havia um poço vertical que permitia chegar ao sistema subterrâneo, longe do acesso que chega à pirâmide. Nessa profunda escavação, descobriu-se a escada original de acesso ao mundo subterrâneo. Os dois poços verticais de acesso, o da pirâmide e o da Capela Sul, foram encontrados selados com tampas circulares de granito que pesavam mais de 10 toneladas. A capela na superfície era só uma fachada falsa para este acesso. A verdadeira vida de Saqqara estava abaixo da terra. Deste acesso na Tumba Sul, se chega às câmaras e galerias subterrâneas, e há um túnel que termina exatamente abaixo da galeria de acesso. A planta de todo o complexo parece o processador central de um computador. Saqqara foi a primeira experiência com a forma piramidal para aplicar e aperfeiçoar uma tecnologia quântica, cujo objetivo era acelerar o aperfeiçoamento espiritual dos discípulos da Escola de Mistérios do Olho de Horus. Durante 400 anos, construíram cerca de 100 pirâmides com formas, tamanhos e materiais diferentes, até que o desenho foi aperfeiçoado na Grande Pirâmide de Quéops. Estes conhecimentos foram herdados da civilização Atlante. Tinham como objetivo converter grandes formas piramidais em máquinas quânticas para a produção de colunas estacionárias de energia que permitiam elevar a frequência de vibração dos iniciados. Isso aumentava a energia vital, ampliava o poder mental e despertava novos sentidos, como a telepatia, bem como a sensibilidade para perceber a aura de outras pessoas. Permitia que a consciência se posicionasse acima do tempo e percebesse a cadeia de reencarnações já vividas.
No lado por onde se eleva o sol no Pátio da Serpente, ainda permanecem erguidas 3 colunas. Elas formavam o centro do chamado Templo Real de Hebsed, um pavilhão utilizado pelo faraó e pelos sacerdotes do Olho de Horus durante as celebrações. A partir deste pavilhão, seguindo um muro curvo, chegava-se ao pátio retangular de Hebsed, paralelo ao pátio central do complexo. Seus lados estavam delimitados por 2 séries paralelas de capelas falsas. É, sem dúvida, uma fachada elaborada sobre um bloco de pedra maciça. Cada série tinha 13 estranhas e misteriosas capelas de pedra maciça. Seus muros não produziam nenhum espaço útil em seu interior. Eram apenas uma fachada bem elaborada, com refinados detalhes arquitetônicos. Sua forma disfarçava o verdadeiro propósito de todo o complexo. A intrincada rede de câmaras, túneis e galerias subterrâneas, desenhadas como um enorme circuito eletrônico, produziam um vórtice eletromagnético. Na frente de cada capela falsa, através de uma estreita e tortuosa passagem, chegava-se a um pequeno santuário exterior, onde estariam as representações simbólicas das forças tutelares do Egito, os protetores divinos. Os muros exteriores estavam decorados com os altos e baixos relevos de portas e janelas falsas, cercas falsas de madeira, séries de jets e colunas tipo flauta. Enfim, uma cenografia completa talhada em pedra. Ao norte do pátio das capelas falsas, exatamente ao leste da pirâmide escalonada, estão as chamadas Casas Sul e Norte, 2 construções muito maiores, mas igualmente falsas. A fachada da Casa Sul tem colunas cilíndricas com capitéis em forma de flor de lótus, símbolo do Alto Egito. Em uma das paredes de um estreito corredor está a pichação mais antiga do mundo, hierática e com comentários que fazem referência ao faraó Djoser. Foi feita por visitantes durante a 18ª dinastia. A fachada da Casa Norte tem colunas com papiros, o símbolo do Baixo Egito, o delta ao norte do país. Neste local, durante a cerimônia do Hebsed, o rei recebia a coroa vermelha, que simbolizava sua autoridade sobre este território. Entre a Casa Norte e o chamado Templo Funerário de Djoser, encontrou-se o chamado Serdab, uma pequena capela com 2 orifícios em um dos seus muros. Através destes orifícios, podia-se observar no pátio uma estátua do faraó Djoser recebendo a brisa revigorante do norte. Esta figura impressionante, cujos olhos incrustados de cristal se perderam, é a primeira imagem tridimensional de tamanho natural de um monarca egípcio que se mantém até os dias de hoje. Ela observa, há milênios, a surpresa que as construções falsas contidas em seus muros causa a todos os visitantes de Saqqara. O disfarce que esconde a poderosa máquina quântica. Daqui vêm as teorias que afirmam que Saqqara foi a sua tumba nunca utilizada.
Ao seu lado se encontram as ruínas do templo anexo à pirâmide, com seu único acesso no lado leste. Através de intrincados labirintos de estreitos corredores, conduzia a 2 pátios abertos, um dos quais escondia a verdadeira entrada de Saqqara nas profundezas da Terra. Este pátio tinha como objetivo despistar o acesso principal às galerias subterrâneas. Este esquema de um templo anexo se repetiu em todas as 108 pirâmides que foram construídas nos anos seguintes. Saqqara foi abandonada com a chegada da Era de Ram em torno do ano 2320 a.C., quando a pirâmide de Quéops foi construída. O conhecimento sobre os acessos às câmaras e galerias subterrâneas se perdeu com o passar dos anos. As pedras de seus muros foram utilizadas como material de construção. Muitos nobres de períodos posteriores construíram suas tumbas neste lugar sagrado. Hoje, acredita-se que foi um cemitério e que o complexo original é a tumba do faraó Djoser. Durante a 26ª dinastia, em plena decadência da civilização egípcia, ninguém sabia que o templo anexo escondia a entrada à câmara principal. Por ordem do faraó, foi cavado um amplo túnel do lado sul, embaixo da pirâmide, pois se acreditava que ali estava a entrada. A rocha foi perfurada, sendo mantidas muitas colunas em pedra para evitar que o túnel desabasse. Até que chegaram à Câmara Central, um espaço vazio de 12 andares de profundidade, um poço vertical com a forma de um obelisco virtual, bem no coração da pirâmide. A partir daí, descobriram que o acesso original estava, na realidade, no lado norte da pirâmide, e então puderam entrar em todo o complexo de galerias subterrâneas. A construção de Saqqara foi feita em 3 etapas, planejadas desde o início por Imhotep. Estas etapas permitiam que o complexo fosse crescendo e que a pirâmide se expandisse como o corpo de um ser humano. A primeira etapa começou com a construção da coluna vertebral do complexo, a escavação do poço vertical da pirâmide, que descia até uma profundidade de 30 metros. 12 andares de profundidade, que equivaliam a 50% da altura total da pirâmide acabada. Nesta profundidade foram cavados centenas de metros de túneis, bem como uma série de câmaras e galerias, parte fundamental do sistema. Na segunda etapa, uma pequena pirâmide escalonada foi construída sobre o complexo subterrâneo. Seu peso era exatamente 50% da pirâmide projetada. Utilizava apenas metade dos recursos e do esforço total.
Além disso, podiam utilizar as instalações durante a construção. A carga elétrica gerada pela pirâmide pequena era utilizada para produzir ondas eletromagnéticas que facilitavam o deslocamento de todo o material necessário para a construção do complexo. A partir da parte frontal da pirâmide, colocavam uma série de pilares chamados djed, a distâncias regulares. Estes transferiam, de um para outro, a carga de íons negativos gerados por suas massas em vibração. Cada pilar tinha duas bobinas de arame de ouro enrolados sobre madeira, verticalmente dispostas. A primeira na parte inferior, a segunda na parte superior. O pilar era colocado sobre uma cavidade de fibra molhada em água salgada que produzia um excelente contato terra. Era necessário que um sacerdote de alto nível de consciência e vibração controlasse a energia da mente, de modo a permitir a transferência do fluxo de íons ao primeiro pilar na frente da pirâmide. A partir daí, a carga elétrica fluía de maneira regular de coluna em coluna. Gerava uma avenida eletromagnética até chegar a Tura, a uma pequena distância de Saqqara, em frente ao Nilo, no âmbito de poder da pequena pirâmide, onde se localizavam as pedras de granito de quartzo. As louças de granito eram colocadas na frente do último djed. Então, o sacerdote as golpeava com a sua vara, induzindo nas moléculas de quartzo a mesma carga negativa das ondas eletromagnéticas. As duas cargas iguais se repeliam e o bloco levitava. Este é o mesmo princípio utilizado atualmente pelo trem-bala no Japão, que flutua sobre o poderoso campo eletromagnético dos trilhos, que possui a mesma polaridade do trem. Dessa forma, com a primeira linha de transporte eletromagnético, eles puderam facilmente transportar toda a pedra que precisavam para a terceira etapa. As 425 mil toneladas de pedra para ampliar a pirâmide e as 135 mil toneladas de granito para o muro externo. As etapas permitiam usar parcialmente a energia gerada, que aumentaria em 50% quando a pirâmide estivesse construída. A energia total garantiria uma onda eletromagnética que chegaria até Maidum, o chamado ponto médio, entre Saqqara e as pedreiras de granito vermelho no Alto Egito. Esta tecnologia e conhecimento foram herdados dos Atlantes e se baseiam nos princípios da mecânica quântica que nossos cientistas apenas começam a entender. No próximo programa, continuaremos nossa análise sobre Saqqara. Entenderemos a distribuição física e o significado de todo o complexo subterrâneo que foi construído com o objetivo de dar forma a uma poderosa máquina quântica que acelerou a evolução dos iniciados. Ao examinar este caminho, que chamaremos de caminho quântico em direção à luz da consciência, veremos que este processo evolutivo foi ensinado por diversos mestres superiores. Um deles foi o Mestre Jesus. Fue el Maestro Jesús. Él dijo:
Ele disse que, se seguíssemos o caminho da luz e da vibração do amor, realizaríamos coisas ainda maiores. Ele se referia à utilização das partículas subatômicas da luz, à força criativa que deu forma a este universo. Milhares de anos antes da chegada de Jesus, os sábios sacerdotes do Olho de Horus utilizaram este mesmo tipo de conhecimento para acelerar a evolução de seus discípulos em Saqqara. Construíram grandes formas piramidais, máquinas quânticas para a produção de colunas ondulatórias de energia, que usaram para elevar a frequência de vibração dos iniciados. Criaram um centro de comunicação com dimensões superiores que permitiram aos discípulos mais avançados verificar o caminho da luz. Receberam informações de seres mais evoluídos, de mestres superiores. No plano físico, ao produzir estas ondas eletromagnéticas e efeitos de supercondutividade em diversos materiais, facilitaram a construção de seus templos, os livros vivos da Escola de Mistérios do Olho de Horus. Sexta parte. Saqqara, a máquina quântica. Complexo de Saqqara. Saqqara, um dos lugares mais misteriosos do Egito, foi planejada pelo sumo sacerdote Imhotep, um gênio multifacetado, o primeiro filósofo da história, pai da medicina, da arquitetura, da física e da química. Os gregos que estudaram no Egito e que mudaram o nome de todo mundo o chamaram Asclépios, ou Esculápio, para marcar suas vitórias como médico. O chamaram também Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, por seus dotes de filósofo e físico, tendo revelado as bases de funcionamento do universo. Imhotep, sumo sacerdote da Escola de Mistérios do Olho de Horus, construiu Saqqara. Um enorme esforço de tempo, mão de obra e recursos que trouxe benefícios materiais e espirituais a toda a sociedade. Sua tecnologia foi fundamental para aumentar a frequência de vibração dos iniciados, acelerando sua evolução espiritual. Permitiu a seus discípulos verificar que existem outras dimensões, contatar pessoas nessas dimensões e receber informações de mestres ascendidos. No plano físico, permitiu criar avenidas eletromagnéticas que facilitaram a movimentação de materiais na construção de seus templos. Saqqara produzia energia taquiônica, a energia de maior frequência e vibração do universo. Esta energia é neutra e se compõe de pares de partículas que, por terem carga elétrica contrária, se anulam e se equilibram. Por ser neutra, não gera resistência e se move 27 vezes mais rápido que a luz. É a energia do pensamento quando vibra na alta frequência do amor ou energia utilizada por Jesus para realizar os sucessos extraordinários que chamamos de milagres.
Ele demonstrou que, vibrando na elevada frequência do amor, a mente pode dirigir a energia taquiônica, a energia do pensamento, para elevar a energia vital dos doentes, realizando curas fantásticas e, mais ainda, salvando-os da morte. Também para aumentar a frequência própria de vibração da água, transformando-a em vinho. Todas as coisas e seres do universo vibram com frequências diferentes, dependendo do seu nível de evolução. Sakara gerava um campo eletromagnético elevado e sons que vibravam em diferentes frequências. Sua forma e arquitetura produziam e captavam energia. Emparelhava as partículas elétricas, convertendo-as numa coluna ondulatória estacionária de energia taquiônica. A pirâmide produzia diversas frequências, permitindo que discípulos com diversos graus de evolução pudessem entrar em sintonia e vibrar com uma frequência mais elevada que a que tinham no momento. Isto potencializava seus níveis de energia vital, sua aura ou campo eletromagnético pessoal. Simultaneamente, recebiam uma preparação intensa que, após seus 21 anos de vida, permitia-lhes elevar sua consciência às dimensões superiores da realidade. Ao manejar em seu interior níveis superiores de energia vital na vibração do amor, surge a telepatia e se adquire a sensibilidade para perceber a música das esferas, a dança das partículas subatômicas que formam a aura, o campo eletromagnético que cada ser humano produz em torno do corpo. A máquina quântica de Sakara acelerava este processo de aperfeiçoamento espiritual, pois permitia que os iniciados que tinham diferentes níveis de consciência experimentassem temporariamente um aumento gradual em sua frequência vibratória. Através da meditação e informação para viver em paz e harmonia, respeitando tudo o que existe, ao compreender que tudo está vivo e interrelacionado, a vibração experimentada se tornava permanente. Os discípulos mais adiantados, que mantinham altos níveis de vibração, podiam movimentar sua consciência no tempo e no espaço, ver a corrente de reencarnações que lhes permitiram chegar a seu nível atual. Podiam ver e perceber realidades além da terceira dimensão, na sequência do nível evolutivo do ser humano, nos mundos dos irmãos superiores, super-homens iluminados, seres que já haviam passado por este estágio para receber seu aprendizado. Ao constatar estas realidades, Imhotep pôde enunciar no Kybalion que, como é em cima, é embaixo, que existe uma correspondência entre os diversos planos da realidade. Ensinou que o plano físico, o mais evidente a nossos limitados sentidos, pode ser analisado para descobrir verdades sobre os outros planos da realidade que não percebemos. Os iniciados, que podiam perceber o patamar seguinte no caminho do aperfeiçoamento, constatavam pessoalmente a sua existência, voltando para irradiar amor e trazendo informações aos seus companheiros dos níveis mais baixos. Esta constatação irrefutável dava segurança a todo o esquema piramidal do Egito. Comprovava-se que o universo tem muitos planos, ou como disse Jesus, a casa de meu pai tem muitas moradas. Isto transformou o complexo de Sakara num centro de comunicação das mais elevadas realidades do universo, fato que ficou registrado em seus textos religiosos e nos muros de algumas pirâmides das primeiras dinastias. O céu não se encontrava nesta dimensão física. Pertence às dimensões superiores que permanecem na alta vibração do amor. A pirâmide permitia o acesso à dimensão dos super-homens, dos irmãos superiores, homens iluminados que já passaram pela Terra e se encontram agora numa escala mais alta da realidade.
Outra utilidade produzida pelo complexo foi a utilização de cargas de íons para produzir ondas eletromagnéticas por onde moviam, com facilidade, blocos de granito necessários para a construção de seus templos. Uma energia eletromagnética baseada no fato de que cargas iguais se repelem, utilizada atualmente para movimentar trens como o chamado trem-bala no Japão. Em Saqqara, ficou provado que vibrando a tão alta frequência, os objetos perdem peso, não são atingidos pela gravidade e os seres humanos levitam. Os sacerdotes egípcios revelaram que o universo tem dois polos energéticos, o amor e o medo. O amor tem uma elevadíssima frequência de vibração e o medo tem uma baixíssima frequência de vibração. Os seres com a consciência pouco evoluída, que não passaram por muitas reencarnações sobre a Terra, receberam pouca informação, vibram pouco e em suas vidas predominam a dor e o medo. Se encontram ainda no inferno da vida. Os seres muitas vezes reencarnados aprenderam com os resultados de suas decisões, elevaram paulatinamente sua frequência de vibração, sua energia vital, aprendendo a respeitar, a não culpar, a viver em paz e harmonia. Por terem mais informação verificada, entendem o significado do amor, vibram em sua frequência, chegando ao céu da vida. Os sacerdotes se dedicaram a acelerar o caminho evolutivo em seus discípulos, com informação, treinamento para transcender o ego e sensibilização às altas frequências vibratórias. Muitos anos de treinamento permitiam entender que a vida é um processo de verificação de informações, através de experiências na própria carne, para entender que o homem só se transforma em super-homem por intermédio do amor. O amor é neutro, não tem polaridade, vibra em elevadíssima frequência. Sua energia, que não tem massa, pertence ao plano espiritual e mental, onde existe de acordo com a vontade do observador. Para entender esse lugar misterioso, voltemos no tempo até o momento em que lá só existia um imenso deserto, quando Imhotep começou a primeira etapa de Saqqara, o complexo subterrâneo. Começaram cavando um poço vertical na dura plataforma de granito, a coluna vertebral do complexo. O poço tem uma profundidade de 30 metros, a altura de um edifício de 12 andares e 10 por 10 metros. Existe uma teoria que afirma que as pirâmides formam uma imagem espelhada delas mesmas, uma forma virtual que se projeta embaixo da terra em que foi construída. Ali se produziria uma série de efeitos relacionados com o conceito chamado antimatéria. Através de uma câmara situada embaixo da pirâmide, entra-se numa realidade paralela, oposta ao mundo físico. Seria seu espelho eletromagnético. Aqui, o tempo avançaria ao contrário, do futuro ao passado. Por alguma razão ou acontecimento físico ou metafísico que buscavam, o fato é que o poço é muito profundo e que, apesar de ter suas paredes de pedra maciça, talhada numa plataforma de granito, as paredes foram forradas com os primeiros ladrilhos usados pelo homem. Pela primeira vez foi usado um módulo repetido uniformemente, um primeiro ladrilho de rocha para ser usado em grandes obras. O mais extraordinário é que não eram de rocha cortada, mas fundida. No rio Nilo, perto das cataratas de Assuã, na ilha de Sehel, foi descoberta uma lápide com hieroglifos talhada pelo sábio Imhotep.
contém a fórmula química para fundir um concreto, que depois de seco, adquire a aparência e a resistência de uma pedra. Uma equipe de cientistas franceses, dirigidos pelo químico Joseph Davidovits, PhD em polímeros, descobriu que a mistura produz um aglomerado com grande número de cristais de quartzo, elemento com a capacidade de produzir eletricidade, fazendo-se vibrar suas moléculas. Os egípcios jogavam em moldes conchas trituradas de crustáceos e fósseis encontrados à vontade nas planícies de Gizé, areia com alto teor de quartzo e alumínio, pedra-pomes previamente queimada, sais de natrão e água. A mistura produz uma soda cáustica que reage com o alumínio da areia do rio, produzindo um aluminato de sódio. Acrescentava-se crisocola, um silício que a converte num silicato sódico de alumínio, e, finalmente, arseniato de cobre como acelerador integral. Com esta combinação parcialmente decifrada, fundiram os blocos de pedra para seus templos e pirâmides. Utilizaram os primeiros a ser fundidos como forma para os novos, conseguindo tal exatidão nas juntas que não deixa espaço sequer para a passagem de uma carta de baralho.